dar início à escola dominical e agradecer a Deus por mais um dia que Ele concede, não porque queremos viver, porque é bom viver com Ele. Então vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai amado, em cuja presença nós estamos, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós lhe pedimos, Senhor Deus, que nos conceda o entendimento. Nos concede, Senhor meu Deus, o entendimento da Tua palavra, como o Senhor deseja, aquilo que realmente Tu queres nos revelar, Pai. Muito obrigado por tudo que tens feito nesse local, um aprendizado, e nas pessoas que porventura acompanham, Senhor Deus amado, seja na hora, seja depois, que isso seja para entendimento, Pai. Derruba por terra toda altivez, toda potestade maligna que tenta se levantar, já derrotado contra a Sua palavra. Pai, em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. Sentar. Nós vamos falar hoje. Eu não vou colocar o título, nós vamos falar de um assunto, eu não vou colocar o título imediatamente. Mas nós vamos falar de uma situação que acontece no grupo de pessoas que dizem conhecer ao Senhor. Não especificamente uma instituição completa, mas num grupo de pessoas como uma família. A palavra de Deus fala que a junção de pessoas faz com que as mentes fiquem interligadas no dia a dia da própria casa, não do lado de fora, mas dentro da própria casa. A convivência que você faz naturalmente, socialmente com seus irmãos, pai, mãe, sogro, sogra, essa convivência. Então o que acontece? Acaba tendo uma interligação de pensamentos independente da parte religiosa. Ou seja, a gente vai absorvendo tudo aquilo que é conversado no dia a dia. Se eu sento aqui com a minha família e a gente começa a conversar um assunto, a tendência é a mente absorver aquilo ali. E se nós nos aprofundarmos nisso, vamos ver que dentro de uma casa dificilmente você encontra divergências nos assuntos corriqueiros. Tipo, isso, aquilo e tal, você está convivendo, você está discernindo o que acontece ali. Só que quando chega na palavra de Deus, que ela é única, que não existe diversas interpretações, mas que ela é revelada ao coração dos homens da forma como Deus deseja, como o Espírito Santo argumenta no nosso interior. Nessa hora, vocês vão ver que começa a acontecer uma divergência. E essa divergência não é uma questão de opinião. Essa divergência, ela tem origem no pecado. Não no pecado específico de alguém, mas no pecado. Por que nós nos tornamos divergentes com relação à palavra de Deus? Está bem reticente isso, mas nós vamos entender. Eu vou chegar no ponto principal. Porque a palavra em si, as Santas Escrituras nos mostram que a palavra, ela veio para quê? Qual foi? É uma pergunta retórica, se alguém quiser responder. Qual é a função da palavra no mundo? Não é revelar a soberania, majestade e o amor de Deus? Sim. E a mesma palavra, não é isso? E a mesma palavra que faz essa revelação como cunho principal é a mesma palavra que faz o que conosco? Ao mesmo tempo em que ela revela, que ela cria, porque a palavra é criadora, não é isso? Não é isso que diz a palavra? Pelo poder da sua palavra foram criadas todas as coisas. E sem essa palavra não se criou nada. Quando a palavra nos revela o Senhor, ao mesmo tempo que ela revela, ela se torna um juiz. Exorta a gente. Na verdade, Ronaldo, essa palavra exortação é como todo mundo fala mesmo. Mas quando ela se torna um juiz, a palavra ela não muda por causa da situação.
eu quero deixar bem claro isso, ela não enfraquece ou fica forte conforme a circunstância. Ela não é uma vítima de circunstância, ou seja, se o Felipe crê, então a palavra fica fortalecida, mas se ele não crê, eu fico enfraquecida. Não, ela é a mesma. E nós vamos ver, nós vamos ver dentro das Escrituras, eu vou pedir os irmãos para deixar a Bíblia já aberta em Lucas, por favor, no capítulo 12. Os irmãos vão ver que o Senhor Jesus, todas as vezes em que ele anunciou o reino do Pai, ele não permitiu que houvesse controvérsias ou dilemas. Mas não que ele proibisse, assim, não quero isso aqui comigo não. Ele falava de uma forma que contradizia tudo, até os bons. Exemplo disso. Mestre, estão aí fora seus irmãos e suas irmãs, e sua mãe e seu pai. Os irmãos lembram o que ele respondeu? Meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade de quem? Do Pai. Do Pai. Mas não eram fora. Era para não ter uma dependência de circunstância. Exemplo. Senhor, eu te seguirei para todo lado. Então tem uma circunstância, não tem? Eu irei com o Senhor para onde for. Já falou de uma forma corriqueira, ou seja, se o Senhor vai, eu vou também. Olha, as raposas têm o seu covil, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar na cabeça. Ele não dizia de pobreza. Ele falava, nada tenho com este mundo. É assim que você vai ter que me seguir. Um outro colocava uma circunstância assim, Senhor, eu já tenho no meu coração o desejo de te seguir, mas deixa primeiro fazer o quê? Enterrar meus pais. Isso significava o seguinte, deixa eu cumprir minhas obrigações familiares que são corretas, não é isso? Sim. Eu sou o filho, eu sou o mais velho, eu sou o primogênito, a responsabilidade está sobre mim. Deixa os mortos enterrar. Isso, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você, porém, essa palavra mudou, você, porém, é feita uma diferenciação em você agora. Segue. Não disse assim, olha, faz o possível de abandonar essa situação. E aí os irmãos vão indagar. Mas o que isso tem a ver com o início da escola agora, que ele falou assim da divergência dentro de uma família? No capítulo 12, os irmãos estão abertos aí a palavra? Tá? 12, deixa eu... Isso. Vamos ver aqui agora, peraí. Lucas 12. Isso. Todo mundo achou? Está aberto aí no capítulo 12. Ronaldo também? Certo, então. Lê para mim, o Joyce, bem alto, o versículo de número 49. Vim lançar o fogo na terra. E que mais quero se já está aceso? Certo. Alessandro agora. O mesmo. Mesmo. Vim lançar fogo sobre a terra. E que mais quero se ele já está aceso? É a mesma tradução. Ronaldo é a mesma? Mesmo das vozes. Isso. A minha, vim lançar fogo à terra. E o que mais quero se ele já está aceso? Essa frase tem que ser muito bem entendida. Jesus não está pronunciando isso, tem a ver com o português, não tem a ver com o original não, com discernir o vocabulário grego. Ele está dizendo assim, olha, eu vim lançar fogo à terra, e o que mais eu vou querer se já está aceso? É uma pergunta assim, eu não vou poder fazer o que eu queria porque já está aceso. Ou, se estiver aceso, o que farei eu? É isso que eu estou dizendo, ele não está tendo um impedimento, ele está dizendo assim, como é que é a frase? E que mais quero se está aceso? Agora inverte. Se está aceso, como é que vai ficar o meu querer? Eu não tenho querer sobre isso. Eu tenho uma função. Então ele está afirmando aí, aos primeiros olhos, que ele veio trazer dissensão. Se vocês olharem bem, ele veio trazer dissensão. Certo, Joyce? Sim. Então. E que mais quero, né? Não, mas esse mais quero é porque dentro do português fica complicado de você botar uma frase expressiva, por isso que a língua erudita alcança melhor e as facilitadas prejudicam. Por quê? Porque está dizendo assim, e que mais quero se já está aceso? Ou seja, se porventura já está aceso,
Que diferença vai fazer o meu querer? Porque ele não falou de querer, eu vim. Missão. Se o fogo já está aceso, não importa o que eu faça. Não importa o que eu faça, ou seja, por mais que alguém me culpe de uma situação que vai acontecer agora, esse fogo já está aceso. Lê, Alessandro, para mim, o versículo de número 51. Pode pular o 49. Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Joyce. Cuidai-vos que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Então tudo bem. Esse trecho, no caso, hoje a tradução tá perfeita, assim, tá batendo tudo. Eu gosto de uma tradução diferente apenas para fazer uma comparação. Então ele fala assim, ó, cuidai vós. Essa palavra cuidais, numa tradução mais profunda vocês supondes, ou seja, vocês estão confiando no cálculo de vocês? É aí que vai entrar todo o discernimento do que Jesus falou e acerca de uma coisa que não tem a ver com a palavra em título, mas tem a ver com paz. E qualquer um que fala assim, ó, falarei para o Felipe de paz, vai pensar o quê? Tudo que já vai ter hoje. Olha, a paz, que reine a paz no lar. Isso é tudo justo, não é isso? A palavra diz que haja paz entre vós, mas nunca procuraram saber o real significado da paz. Por isso Jesus separou a paz que ele dá, que não tem como você adquirir de forma nenhuma. Ele tem que conceder a você da paz que o mundo dá livremente, que é paz também. Que é paz. Então, nesse trecho, ó, cuidai vós que vim trazer paz à terra, ele fez uma pergunta. Não, vos digo antes, dissensão. Todo mundo tem a palavra dissensão? Aí? Sim. Isso. Olha só, quando ele fala assim, supondes, que é no original, vocês estão confiando no cálculo de vocês? Você sabe como que os judeus esperavam o Messias? Na situação que o povo esperava o Messias, eles estavam escravizados. Então eles esperavam o seguinte, havia misturado a escravidão, não é isso? A tirania, com mais outros pecados, estava tudo misturado. Então, eles falavam assim, o Messias, quando chegar aqui, até nós, quando ele vier aqui, quando ele vir, ele vai trazer o que para a terra? Paz. E isso era um engano, sabe por quê? Ele vai fazer com que tudo entre em harmonia. Pecado, tirania, tudo vive em harmonia. Essa era a esperança do povo. Ele vai fazer com que essa praga que nós vivemos nesse mundo aqui se transforme em coisas boas para nós. O reino do Messias. Por quê? Eles estavam acostumados a ser governados por Deus? Não. Não por quem? Roma. Hã? Roma. Não, antes dos reis. Não, antes, os reis. Homens, não era isso? Homens governavam. Sim, pelos do próprio povo. Isso aí, homens governavam. E os homens falhavam, e alguns acertavam, mas no final das contas, sendo acerto ou falha, o prejudicado era quem? Sempre o povo. O povo. E quando um grupo pecava, o povo pecava. Por quê? Porque geralmente o grupo pequeno era o que fazia com que você seguisse a lei. Então, quando fala de corrupção do povo, não necessariamente todos, mas todos pagavam porque o erro era admissível. Esse era o problema. Então, quando Cristo falou assim, olha, não cuidem no pensamento de vocês, não calculem que eu vim trazer paz à terra, mas dissensão. Aí alguém pega esse texto e fala assim, mas como pode isso? Jesus Santo, ele está declarando que ele não veio trazer paz à terra? Sim. Você sabe o que é paz? Paz, no original grego, é uma tranquilidade de alma, é uma tranquilidade de alma e uma aceitação independente da classe que foi determinada de Deus, da parte de Deus para você. Ou seja, é uma tranquilidade que faz com que você não observe a sua situação. Essa paz é concedida por Deus para que você resista ao que está para acontecer. O povo foi avisado disso. Olha só no versículo seguinte, acompanha aí. Ele, cuidai vós que vim trazer paz à terra, não vos digo antes dissensão.
Ô Alessandro, vai lendo para mim dos 52 em diante, por favor. Pois daqui em diante, 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Isso, pronto. Até aí. Olha só. Se Jesus fala assim, não cuideis que eu vim trazer paz à terra, e paz no grego é eirene. Quase que se pronuncia Irene, mas é Irene, com E no começo. E é justamente isso. Você há uma tranquilidade, um contentamento com a sua situação independente da classe. Isso é paz. Se não for assim, você não tem a paz. Por isso Jesus fala assim, ó, quando chegar numa casa e você desejar a paz seja convosco, que ali tiver um filho da paz, uma pessoa gerada por essa paz, uma pessoa que literalmente é isso que ela espera ouvir, a paz brotará naquela casa. Aí vocês vão lembrar de outra frase que eu falei agora no início. Oh, mas o que isso tem a ver com a família e discussão? Sim. Quando Jesus fala assim, agora estarão divididos a partir de agora, eles vão ter entendimento. Mas essa divisão não quer dizer que vai ser o bom, o justo contra o injusto, não. Todos estarão literalmente perdidos. Eles começarão a criar, como eu coloquei, o que é uma controvérsia? Você tem um assunto ou uma situação, e como você não concorda com aquilo, você vai para esse lado aqui. Ou também não concorda, é comum não concordar, eu vou para esse aqui. O alvo desses dois que divergem é não concordar com uma coisa em comum. A palavra é isso. Vai começar um ficar contra o outro, porque a verdade vai ser discutida. Aí vai falar, mas e a paz? Onde é que entra, Jerônimo? Sim, se é um estado de plenitude de calma e contentamento com a classe que Deus determinou para você, então só isso pode fazer com que você serenize o teu coração independente da situação. Por que eu estou falando isso? Porque quando você não quer seguir o que Deus determinou para a tua salvação, você cria argumentos. Eu não concordo com isso. Olha, eu não concordo com aquilo. Eu não concordo com aquele outro. Olha, para mim, entendeu? Para mim é desse jeito. Só que você faz isso de forma frívola. Ou seja, tu faz sabendo que não tem valor nenhum, poder nenhum, mas você faz. Sabe por quê? Porque a tendência, segundo Hebreus, que nós estudamos no início, é fazer o quê? Não é somente rejeitar a palavra, mas o quê? Empurrá-la, combatê-la. A verdade. Deixa o dedo marcado aí. Vai para Malaquias, por favor. Não, Malaquias não, é Miqueias. Desculpa. O que Jesus falou não era uma coisa nova dele não, hein? Vocês vão ver agora. Ele estava fazendo uma alusão ao que o profeta disse. O Senhor falou por meio do profeta. Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, todo mundo achou? Sim. Ó. Lê Joyce. Lê do início, 7, 1. Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todas armam ciladas para sangue. Cada um caça a seu irmão com a rede. Olha só o que ele está dizendo. Isso é uma coisa que tem que se observar. Não é somente uma palavrinha que tem a ver com a vida do profeta. Ele está dizendo assim, acabou-se o homem de quê? Acabou-se o quê? O homem piedoso. Não, o homem piedoso, acabou-se. E ele está dizendo que acabou porque se extinguiu? Não, porque foram destruídos. Meu diz aniquilados. Aniquilados, mais forte ainda, aniquilados, ou seja, os homens de bem foram aniquilados pela maldade. O povo escolheu a maldade. Continua, Joyce. O versículo 3 agora, né?
As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, o juiz julga pela recompensa, o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. Para. Não tá lembrando nada, não? Vê se não lembra a nossa época que nós estamos vivendo. O juiz já dá sentença para quem recebeu o suborno. É atual, né? Não estou nem falando de política, estou falando de situação mesmo. Isso vai do pequeno ao grande. Ou seja, o mal imperou, mas com aparência de quê? De bem. De bem. A injustiça imperou com aparência de quê? De justiça. De justiça. Tá maquiado. Mas só quem está vendo é Miqueias. E Miqueias está falando que a alma dele está amargurada por isso. Então não é uma coisa simples de você ler e falar assim, está vendo a situação naquele tempo? Continua, Joyce, versículo 4. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que a cerca de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição. Agora será a sua confusão. Olha só. Agora entra bem dizer o que Jesus falou. Sandro, por favor, 5. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Tende cuidado com o que dizes, tende cuidado com o que dizeis, até para aquela que vos abraça. Ó, tá falando da esposa. Ó, tende cuidado. Mas não é uma coisa específica, um mandamento, ó, a partir de agora, não. É com relação ao que Deus revelava. Tende cuidado, guarda a tua boca, quando você comentar o que Deus colocou no teu coração, até para a mulher que deita no teu seio, que é a sua esposa, até para os seus amigos e irmãos, porque você não vai ouvir a mesma coisa. Continua, Sandro. Pois o filho despreza o pai. Ó, aí começou. A filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Tá vendo? Os inimigos não são os da própria casa. Mas ele está falando, os inimigos, lembra que ele falou que ele pereceu a justiça? Que se transpareceu como uma coisa natural? Lembrem-se que Jesus falou assim, haverá um tempo em que quando praticares o mal contra você, acharão que estão fazendo um favor a Deus. Já leram isso nas Escrituras? Não lembro na semana passada. Quando praticares qualquer delito contra vocês, por vocês seguirem a piedade, acharão que estão fazendo um favor a Deus. Estão cumprindo a obrigação, maltratar ele. Punamos ele. Porque eles seguem aquilo que é loucura. Ontem, conversando com uma pessoa, as pessoas costumam falar assim, você é um hipócrita. E realmente, se alguém fala assim, olha, vivam piamente, vivam de uma forma justa diante de Deus e piedosa, contentando-se com a vida que Deus nos concedeu, se eu ajo hipocritamente, eu ajo como o quê? O contrário, não é isso? Eu falo uma coisa e vivo outra, mas as pessoas se irritam com você porque você fala e é o que você vive. Então a intenção de que o profeta está dizendo assim, olha, pereceu toda a justiça, agora quem quer praticar justiça vai ser perseguido. É isso que ele está dizendo. Agora como é que ele completa? O Sandro leu o versículo 6, não é? 6. Isso. Ele fala assim, ele falou a frase que Jesus falou, olha, estarão pai contra mãe, pai contra filho, filho contra pai. Joyce, completa o 7 e o 8. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Isso. O meu Deus me ouvirá. Isso. Sabe o que ele está dizendo? Quando fala esperarei, não mudarei o que está na minha mente. Não vou mudar. Não vou mudar. E quantas pessoas me massacrarem, eu pronunciarei. A minha confiança está no Senhor. Bom, mas você fala isso porque enche de ira. Já reparou que numa casa, quando a verdade entra, a ira impera. Porque era mentira que estava imperando. Mesmo sendo taxado de quê? De pessoas que estão na presença de Deus. A mentira, ela é impiedosa. Sabe por quê? Porque ela agrada. O engano, ele faz com que ele cerceia você com afagos. Esse engano que o profeta está dizendo é um engano desse tipo, Ronaldo. Nem tudo está tão errado, não. Podemos viver de uma forma que, olha só, eu agrade 2 pontos. Eu tenho que decidir por 2. Qual é o nome disso? Alguém sabe o nome disso? Quando a pessoa está assim? Ecletismo.
Não. Quando a pessoa está numa situação assim, isso. Quer pular pro outro. Não, a gente fala. Indecisão? Dilema. Dilema. Você sabe o que significa? Na Bíblia tem a tradução do grego para dilema. Dilema é o seguinte: eu estou cocheando entre duas coisas. Então, quando fala assim, estou no dilema, ou seja, eu tenho que arrumar alguma coisa e conciliar as duas e não escolher uma. Dilema não é escolher e é correta. Dilema, eu estou no dilema, as duas coisas eu quero. Dilema não é assim, caramba, o que eu devo fazer? Não, eu desejo as duas, o que eu faço? Então eu faço uma junção e projeto uma de letra C, ou seja, A e B de letra C, que vai literalmente continuar sendo engano. Eu tirei porções de cada uma para formar uma boa. E a Bíblia chama de dilema. Sabe qual é a tradução que está para dilema na Bíblia? Aflição. Quando você, Alessandro, estiver em aflição, estará em dilema. O mundo forçando você, escolha o que deve. Para com essa perseguição com você. Seja igual às pessoas. Olha, todas convivem com o Senhor de Israel. Seja igual a elas. E a Bíblia traduz. Quando Cristo falou assim, meu coração está em angústia, ele falou assim, estão empurrando dilema para mim. E você sabe o que é? Angustiar? Olha só, tem a aflição e tem a angústia. Na angústia ele pega um trecho da aflição e coloca como assim, você fazendo força para, aqui ó, você segura na mesa, isso é aflição, ó, não posso cair. Olha que coisa interessante, diferente de ficar esmorecido. Meu coração está em aflição, ou seja, eu estou me segurando, eu devo me segurar, é como uma onda forte que vem, e você sabe, você enfincou o seu pé na areia, você se posicionou de forma para frente, mas ainda assim você sente, e tem que fazer muita força. Lê, Joyce, o versículo, você leu, né? Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. O 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Peraí, por favor. Vocês têm que perceber o que ele está falando aí. Ó inimiga minha, não te alegres com a minha condição. Por mais que você fale, Alessandro, não tem mais poder nenhum, ninguém te ouve. Por mais que você fale, Felipe, por mais que vocês falem da verdade, vocês já estão mortos há muito tempo. Vocês estão acabados. Vocês estão acabados porque não é assim que todos vivem. Porque se fosse certo, todos viveriam isso. O quantitativo, Ronaldo, faz com que tenta anular o que você crê. Aí eu vou repetir. Ó inimiga minha, não te alegres a meu, o quê? Respeito. Continua. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Isso, calma. Ainda que a opressão venha sobre mim, porque eu recebi paz do Senhor, eu vou me levantar. Continua, Joyce. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Mas como pode? Por que ele está falando se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz? É porque ele vai para as trevas? A briga dele não é com a condição que está na frente dele? Não é com o dedo apontado? Não é dentro da casa onde todos falam, você é louco? Não existe nada de sabedoria no que você está falando. Ainda que vocês me empurrem para as trevas e falam, conseguimos empurrar a verdade para as trevas, seja quem for. O Senhor será o que nas trevas? Minha luz. Isso quer dizer que por mais que você pareça destruído, pareça que os seus filhos, a sua esposa, os seus parentes, nada chegam ao ponto de convencer você, de botar na tua cabeça assim, olha, você está totalmente equivocado. Ainda assim, quando você estiver nessa situação, o Senhor brilhará uma luz e iluminará você e falará assim, prossegue. Por isso é que a palavra ela é justa. E nós vamos ver isso. Essa paz que as pessoas lutam contra é a paz que o Senhor outorgou para aqueles que esperam nele. Ronaldo, se você recebeu a paz do Senhor, que só Ele sabe,
Se Ele enviou para você a paz, vai fazer com que você serenize o teu coração, independente da situação, se tua roupa está lavada, se não está. Se hoje você vive assim, comendo a comida de ontem e vive uma vida jogada, e as pessoas vão apontar o dedo para você e falar assim, rapaz, você tem que ter uma novidade de vida. Todo cristão hoje em dia está vivendo o quê? Como é que o cristão está vivendo? Em novidade. Isso, entre aspas, em novidade de vida. Oh, não, você tem que, eu estou usando você como exemplo, tem que mudar isso. Você tem que mudar essa situação. Aí o Ronaldo responderia, ainda que eu tenha caído, aos olhos de vocês, levantar-me-ei, não é isso? E se morar nas trevas, ou seja, se parecer que eu literalmente, devido ao quantitativo que está à minha volta, que profere a verdade, ainda assim o Senhor será o quê? Minha luz. Volta lá para Lucas, por favor. Perdão, desculpe. Abrem em João, Lucas a gente vai voltar, mas João, capítulo 16. João, capítulo 16. Deixa aberto o capítulo 16. Deixa eu achar que eu perdi o versículo. Só um minutinho. Irmãos, vá para Hebreus 4, versículo 12, por favor. Hebreus 4, 12 primeiro. Foram? Sim. Lê para mim, Joyce, por favor, lê para mim, Joyce. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Repete, Alessandro, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Da Joyce diz apta, não é isso? Isso. Apta. Quando fala que a palavra é viva e eficaz e como uma espada mais cortante, ele está dizendo o seguinte, a palavra que foi dita a vocês, ela tem uma função e ninguém para ela. Ela divide o seu corpo em diversas partes e prescruta no seu interior o que tem no teu coração. Então ela é como se fosse uma pessoa preparada para quê? Qual é a função dela, que Jesus falou? A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas, não é isso? Do que a luz, porque suas obras eram mais. A palavra veio então para quê? Para o mundo. Para realizar o quê? Segundo isso, Hebreus 4:12. Para revelar os segredos do coração. Então, para fazer o quê? Se revela o segredo do coração, para agir com o quê com você? Quando é revelado o que está dentro, nós pronunciamos uma coisa, mas vivemos outra dentro do nosso coração. Então, ela vai agir como juiz. É apta para julgar, é preparada para julgar. Lembra que Jesus falou? Não pensei em vós que eu vim julgar vocês. A palavra que eu vos tenho dito, essa vai julgar vocês no último dia. Por que as pessoas pararam de dar atenção a isso? Por que chamados de loucura quando a pessoa frisa o tempo todo? Frisa o tempo todo, salvai-vos dessa geração perversa, se guarda no teu caminho. Por que é desse ódio no meio da família?
Perguntem para vocês mesmos por quê. Que exemplo do Antigo Testamento nós temos disso aí? Durante 100 anos, que exemplo nós temos? Quem foi que avisou 100 anos? 100 anos! Noé. 100 anos construindo uma arca num lugar que não tinha chuva. Loucos, a arca pregou o tempo todo. No entanto, quando veio a desgraça, o Senhor cerrou a porta. Por quê? Que há uma disputa no meio dos lares para uma perfeição que o homem dá para você. Olha, viva desse jeito, está tudo correto. Por que falar da piedade, que piedade vem de viver piamente, ou seja, seguindo o que Jesus determinou? Ele fala assim, olhem para mim, aprendam com quem? Aprendam com quem eu ensinei? É isso que ele fala? Não. Olhar para mim, aprender o quê? De mim. Aprendam de mim. Porque vocês vão comparecer diante. Então toda discussão que ficou, todo fogo de dissensão colocado na terra vai passar. Por quê? Porque o fogo de dissensão tem a ver com a paz. Aquela situação que você fala assim, vivam desse jeito, eu não quero viver. E onde entra o dilema? Quer ver? Agora sim, agora vai para João, por favor. Agora vai para João, que vai completar isso. É qual capítulo mesmo? É o 16. João 16. Olha só, eu não estou falando para você que quando você recebe a paz no teu coração, você comprou uma briga com quem não a recebe. Eu não quero essa paz, porque eu tenho uma paz que foi dada por quem? Por Deus. Não. A pessoa que não quer a paz, ela tem uma paz que foi dada por quem? Por esse mundo. Deixo-vos a paz. A minha paz o quê? Hein? Eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. O mundo olha para você e fala assim, eu tenho que lhe dar uma paz que vai fazer com que você vença o teu dilema. Você concilie todas as coisas e viva bem. Então o significado de paz que o mundo dá é o quê? Não vai ter mais problema com ninguém, Alessandro. Você não vai ter problema com ninguém, Joyce. Quer ver um exemplo? Quando você vive nas trevas, todo mundo que é santo fica orando pela tua vida, fica pedindo a Deus, Senhor, concede que essa pessoa se arrependa. Mas quando a pessoa verdadeiramente se arrepende, ela se torna melhor do que aquela, não aos olhos humanos. Aí começa a fazer raiva. Por quê? Não concordo muito bem com o jeito de vida que ele viveu. Não mas você não pediu a Deus para mudar a vida dele? Ele não fez uma escolha, não quero mais esse mundo. Então você compra uma briga dentro da tua família. Por quê? Podemos viver em paz. Já ouviram frases como essa? Eu quero que reine a paz no lar. Então eles submetem a paz a um significado de quê? De que não haja discussão, é isso? Que não haja briga, todo mundo desça para tomar um café gostoso, vá para o trabalho, bença, pai, bença, mãe, tudo. Não é essa paz. Porque Jesus falou assim, quando vocês receberem a minha paz, a verdadeira, vai ter dissensão. Porque viviam em trevas fantasiadas de quê? De luz. Isso. De luz. Eles juram de pé junto. Irmãos, olha, o estudo de hoje, ele nem é dissertativo. É para você cair na real e pensar, não é palavra do Jerônimo. Isso é bíblico. Eu citei Noé, porque Noé foi um exemplo citado por Cristo. Casavam e davam-se em casamento, não se preocupavam com nada até que veio a destruição. E por que a verdadeira paz, ela é dada individualmente? Ou seja, quando fala que a paz reina nesse grupo, é porque temos a mesma concepção dada por Deus no coração. Prossigamos em alcançar o que está prometido para nós. O que está prometido. Leia, Joyce, lê o versículo 32. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Pensem. Jesus está falando dele como que é? Ele como que é? Não é como indivíduo? Não é isso?
Vai haver um tempo em que vocês que são minha família vão me deixar só, porque vão achar que quando eu pronunciei que é necessário que eu vá para a cruz, presta atenção, Alessandro, estou dizendo um exemplo. Quando eu pronunciei, eu devo ir para a cruz, louco, não é isso que o Senhor quer na sua vida, vocês vão me deixar só mais o quê? Pronuncia na tua tradução, sabe? Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Isso! Essa é a paz. Não depende de como você ficou nessa situação, mas o Pai contigo fazendo assim, olha, você feriu-se desse lado, e ao invés dele passar a mão, ele pega nas suas costas e fala assim, continua. O que está sendo destruído é exterior. Eles não compreendem. Interceda por eles diante de mim. Quem sabe eu ouço e me compadeço deles. A palavra diz que quando Jonas foi pregar para Nínive, aconteceu uma coisa que ele não esperava. Por que Jonas fugiu para Nínive? Perdão, por que Jonas fugiu num navio para Tarsis? Eu não queria. Todo mundo conhece, não é isso? Ele não queria, desobediente mesmo. Mas engraçado, quando ele falou, ó, a culpa é por causa, é minha culpa porque o navio está assim? É mesmo? Me joga no mar. Não era que ele estava se humilhando. Descontentamento. Lembra que ele falou que era melhor a morte do que agir para benefício do povo? Quando lançou lá que ele viu a morte, o que ele fez dentro do ventre daquele peixe? Clamou, a Bíblia diz, e a minha oração subiu ao Senhor e ele me livrou. E me botou à praia. Ele entrou na cidade e gritou, mais 40 dias, não é isso que diz? E Nínive será subvertida. Esse trecho no grego é o seguinte, ela vai afundar. Não é somente assim, vai ter praga, vai morrer, vai vir um exército, vai tomar... Subvertida, ou seja, ela vai desaparecer, ela vai afundar na terra. O rei, quando escutou, entendam, o rei, quando escutou isso, o rei de Nínive, o que aconteceu com ele? Você se lembra? Se arrependeu. Não, independente de a palavra arrependimento, o que aconteceu com ele? Ele ouviu a palavra. Pensa na atitude dele. Ele se entristeceu e... Ele creu! Isso. Ele creu, falou assim, nós estamos fritos. Tanto que ele deu ordem, a partir de agora, ninguém prove comida nenhuma, não é isso? Nem mesmo quem? Os animais. Os animais. Pensa bem, ó, ainda que eu vá para as trevas, o Senhor será a minha luz lá. Aí vem vocês olham e falam assim, você está caminhando com loucura. O Senhor vai ser a minha sabedoria. Ele falou, nem os animais provem, escutem isso. Jonas sobe e vai para lá para cima e espera o quê? O que ele estava esperando lá em cima olhando para a cidade? Que acontecesse. Isso. Por quê? Por quê, Ronaldo? Entenda bem. Talvez Jonas tivesse pedido por esse povo muitas vezes. E esse povo era um povo maligno, eles matavam mesmo, ele era um calo para Israel. Só que o arrependimento do povo faria o que com o coração de Deus? Mudaria Isso, a situação. E eu não quero. É isso que acontece dentro de uma casa. Eu já sirvo a Deus. Não acho justo uma pessoa que está vivendo de uma forma que eu gostaria de viver, mas não quero, não posso, não consigo. E então eu vou fazer o seguinte, vou me levantar contra ela e dizer, você é louco. É a mesma frase que fala para Nínive assim, vocês são loucos, vocês acham que vocês se arrependeram, vocês vão escapar do que Deus vai fazer? Nem os animais, olha bem. A Bíblia fala que aconteceu aquele lance da planta, que o Senhor fez crescer uma planta, fez de uma noite para a parte da manhã, fez crescer, deu calma para ele, depois veio um bicho e comeu a planta. Mais uma vez Jonas vai e o descontentamento. Lembra do que é a paz? Vocês lembram do que é a paz? Um contentamento segundo a sua classe que foi determinada por Deus. O tesouro que você recebeu é tão grande que as pessoas numa casa não compreendem. Não compreendem. Você sabe onde está o dilema da vida dessa sociedade? Eu amo as coisas que a sociedade tem, mas eu amo também, no meu coração, não amo nada. Eu amo também as coisas do Senhor. Então eu vou arrumar um jeito, está entendendo, Alessandro? Eu vou arrumar um jeito de que a letra C não seja uma unidade, seja uma junção das melhores partes das duas situações, não é isso? Então eu faço o que com a palavra? Uma palavra que é bíblica. Eu a profano. Eu profano a palavra.
Eu faço com que a palavra não tenha fruto nenhum para ninguém. A palavra que é ensinada por meus filhos, como eles vão viver segundo Deus, é como eles receberam a palavra. Só que eles podem fazer o quê? Com o tempo, rejeitar essa vivência. Olhar para o mundo e amá-lo como amava antes. Aí você vem e fala assim, o Ronaldo vem e fala assim, Jerônimo, não faz isso não. Jerônimo, olha só, Ronaldo, para com isso, rapaz, porque eu quero aquilo ali. Eu estou vivendo um dilema, eu tenho que arrumar um jeito. A Bíblia chama isso que nós estudamos na aula passada de perversidade do coração. Eu desejo uma coisa achando que Deus vai aceitar. Deus vai aceitar. Eu tenho um jeito de ludibriar Deus, e isso é feito quando uma pessoa se torna idólatra. Idólatra, ela cria um ídolo hoje, amanhã depois ela bota outro. Ela se curva diante de uma coisa que quem manda é ela. Ela que manda, mesmo se curvando. É essa situação que o Senhor está mostrando. Eu vim para trazer essa dissensão. Em Coríntios, quando chegou a fofoca para Paulo, acerca da vida dos coríntios, eu falei assim, a mim me chegou essa notícia, não é isso que diz, Alessandro? Eu, em parte, creio que é necessário que haja essas dissensões, não é isso? Olha aqui a comprovação que Jesus falou. É necessário que haja essa dissensão para que o quê, Sandro? Para que seja revelado os verdadeiros. Fala. É necessário que haja, então, o Ronaldo, as trevas, elas são enganadas pela luz, sabe por quê? Porque quanto mais dissensão tiver, a evidência vai ser de quê? Quando você decanta o metal, você derreteu o metal, se derrete metal, Felipe lida com tecnologia e sabe que aqueles metais são tudo separados. A decantação deles vai do metal mais pesado para o mais leve. Então, no final das contas, o pesado é o que eles querem. É o que pesou. Tudo que fica boiando é o que vai servir de escória. A decantação. Quanto mais distensão tiver, mais vai aparecer diante do Senhor quem? Que o Senhor pronunciou aí. Os verdadeiros. Os verdadeiros. Entendeu? Então, quando Jonas viu que a planta tinha morrido, ele falou assim, olha, eu quero morrer. Você quer morrer, Jonas? Você acha justo? Lembra da paz? O contentamento? Vem cá, você está preocupado com uma planta que você não cultivou, que você não plantou, mas que trouxe o que para você? Independente de você não ter feito nada, trouxe o que para você? Um momento bem agradável. Refrigério, agradável, ou seja, você não fez nada. Então o que acontece? Nós usufruímos das coisas que a luz, quando eu digo luz, é a pessoa, usufruímos do que nos interessa daquela pessoa, não é isso? Que vem, mas não do todo. Fala, vai falar. Quando alguém chega e fala assim, fulano de tal é uma víbora, porque ele está vindo sorrateiramente, mas na verdade ele está querendo causar um prejuízo. Sei. Me lembrou de João Batista, quem vos ensinou a fugir, a arrumar um jeitinho de conseguir conciliar duas coisas? Viver neste mundo, ser batizado, dizer que realmente recebeu o batismo, e na verdade vocês só querem mesmo ter esse benefício. João Batista falou isso. Isso, mas olha bem. No início, só que você, de forma bem... O que o povo considerava que ele tinha? João Batista? O povo, não, os religiosos consideravam. Ele tem o quê? Que ele não comia, porque ele comia só as coisas... tem demônio. Tem demônio? Tem demônio? Ronaldo, é isso que eu explico, temendo e tremendo, porque isso fala do juízo. A luz não é compreendida pelas trevas, já leram isso? A luz veio ao mundo e as trevas não compreenderam. Não quer dizer que elas são, coitado, vítimas, não. Não entendem, Ronaldo. Oraram tanto pela tua vida, usando você como exemplo, tá entendendo? E quando você se transforma, se tornam inimigos teus, porque achavam que você seria como eles. Por isso que Paulo, quando estava em cadeias, falou o quê? Estão pregando da forma como querem para causar aflições às minhas cadeias. Não me importo, contando que o nome, olha só faz o nome de Cristo seja o quê? Pregado, o nome de Cristo. Então não tem como fazer engano com o nome de Cristo. Tem com as situações.
Mas quando você anuncia o nome de Cristo, esse nome vai mudar você. João Batista era taxado, sabe de quê? Tem demônio esse cara. Esse cara é um endemoniado. Eu conheço uma pessoa de 59 anos que no auge da situação que ele tinha que falar assim, eu estou morando nas trevas, essa pessoa. E ele determinou, mas Senhor Deus, sê comigo. Falaram para ele também, você é um endemoniado. Se você quiser viver piamente, estou usando o Ronaldo hoje como exemplo. Ronaldo, você vai padecer o quê que a Bíblia fala? Aquele que quiser viver piedosamente vai padecerá o quê? Quem lembra da palavra? Padecerá perseguições. E como fala, perseguições não é do mundo. Você acha assim, que o mundo está preocupado da forma como você vive piamente? O mundo, o corriqueiro, o motoqueiro, não importa o que seja. Os religiosos, no caso. Sim, as pessoas que professam conhecer o Senhor. A inveja. Isso que Jesus está dizendo, a partir do momento que eu apareci, eu revelei a verdade do meu Pai. Então agora, você confronta a religiosidade deles com isso. mas eles antes oraram por você. São esses religiosos que pediram. Mas sabe por que pediram para a vida do Ronaldo? Porque o Ronaldo nos olhos dele era medíocre, não era? Medíocre! Esse cara, coitado, é um Zé Ninguém. Oremos pela vida dele. E quando Deus transforma a vida do Ronaldo, me lembra muito de Lázaro. Lembra do mendigo? Me lembra muito de Lázaro. A surpresa no inferno. Aí alguém vai falar, que pena que nós estamos lá para ver. Não, não precisamos ver não. A palavra nos afirma isso. A surpresa. Eu peço tanto pela tua vida. Eu ganho você. Agora eu vou inverter essa situação. Eu ganho você, Ronaldo. E eu cuido de você. Eu faço uma catequização com você todo o tempo. Eu falo, Ronaldo, o tempo todo estando. Mas não para te oprimir. Para fazer... E isso é sabido lá no Reino dos Céus, para fazer com que você continue. A Bíblia chama isso de obra de um quê? Que Paulo fala para Timóteo, cumpre a obra de um quê? Evangelista. Evangelista. Mantém as pessoas, mas isso impede a rejeição? Não. Por quê? Porque a mesma carta de Timóteo fala, Timóteo, orienta o Ronaldo junto com outras pessoas. Porque virão dias que talvez essas outras pessoas, o Ronaldo não. Mas essas outras pessoas vão cansar de ouvir isso. E vão procurar alguém que fale aquilo que elas querem ouvir. Sim. Que fale isso. Vocês estão entendendo? Pode parecer complicado, mas não é. Não é. A Bíblia fala que a partir do momento que eu apareci agora vai haver dissensão, porque todo mundo pensava que era o seguinte, virar e vai conciliar tudo. Todos os pecados, todas as situações ruins. Aí terminando com Jonas. Aí Jonas vai, olha só. Você não plantou, você não fez nada, você nunca lutou por essa vida. Você nunca se preocupou, mas fazia longas orações dizendo, Senhor, abençoa. Posso citar de novo, Ronaldo? Abençoa o Ronaldo. Isso é apenas uma alegoria. Então, olha o Ronaldo, olha a vida, olha tudo, citando você, sabe? E Deus vai. Houve oração porque eu sou justo? Não, porque Ele ama você. A partir do momento que Ele muda a sua vida, você compra uma briga com os religiosos. Sabe por quê? Não, você tinha que ficar com a gente. E mais abaixo, porque nós somos seus líderes. Aí o Ronaldo começou a falar assim, gente, eu não me importo mais nada desse mundo. Eu não me importo. Você comprou uma briga, para com isso. Olha bem, não seria fácil deixar o Alessandro viver a vida dele, não se importando com esse mundo? Mas isso me incomoda, sabe por quê? Porque eu sei a verdade. Então, ao invés de me humilhar e pedir perdão a Deus, eu falo, Senhor, faz essa obra no meu coração, eu combato o Alessandro. Eu combato. Eu tento enfraquecer e jogar a Joyce, segundo você leu, e Miqueias, tu leu aí, não leu? Jogar a Joyce para as trevas. Agora tá entendendo, Joyce? Jogar, na minha visão, não jogou? Tá acabado, rapaz. Você tá acabado, olha só. Olha, você fica esmorecido, você se aborrece. Aí, essa pessoa, que aos olhos dele está acabado porque conseguiram tirar a paz dessa pessoa, pronuncia o quê de Miqueias? Ainda que eu esteja lá nas trevas, o Senhor será o quê? A luz. A minha luz. Na verdade, então, tudo acaba se resumindo em se eu me vendo ou se eu já fui comprado. De uma forma ou de outra. Tudo se resume nisso. Isso. De uma forma ou de outra. Isso aos olhos do homem. Do homem. Ou seja, ou eu mesmo me ofereci para isso, ou eu mesmo fui o quê? Raptado. Lembra que ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus? Nunca diga. Você é tentado por uma coisa que já está dentro do teu coração, mesmo que demorou 40 anos para acontecer. Uma vez na escola dominical eu citei uma frase, o Alessandro deve lembrar.
Eu falo assim, olha, toda pessoa que cresceu, escuta isso, Joyce, Ronaldo, toda pessoa que cresceu perfeitamente assim, estudioso, sabe, a pessoa se cara, desde criança, sempre atento, isso, aquilo, aquele outro, e não tem a luz, quando ele fizer o primeiro erro da vida dele, o que eu falava, Sandra? Vai valer pela vida toda que não fez. E eu sei o que eu estou falando. Porque não tem luz, não tem paz de Deus. Não tem isso. Não existe. Lembra que eu falei que ele é João? Eu não esqueci não, tá? Vamos terminar Jonas, a gente não consegue sair de Jonas. Não é isso? Ele não fez uso das coisas boas que partem de Deus, apenas o que interessava para ele? Não fez uso? Sim. Vem cá, você está chorando por uma situação que fui eu, ó. Eu concedo, eu tiro. Você não trabalhou nada por isso. E não teria eu misericórdia do Ronaldo, como se você vivesse como se fosse Nínive, entendeu? Mas você, quando ouviu que você seria destruído, você se arrependeu. E eu não teria misericórdia daquele povo que não sabe o quê? Quem que lembra da frase? Que é muito discernir a mão esquerda e a mão direita. Sabe o que é discernimento? Discernimento é a mesma tradução para decantação. Eles fazem assim, como nós vamos fazer? Não teria misericórdia. E cederia para eles essa compreensão de discernir entre a sua mão o quê? Esquerda e sua mão direita. E também, aí ele finaliza. Não há ali muitas pessoas que não sabem discernir entre a sua mão esquerda e a sua direita. Eu teria compaixão, não teria compaixão dela, não é isso? E muitos o quê? Fala. Não lembra não? E muitos animais, é a primeira vez que a Bíblia cita os animais como alcançados pela misericórdia de Deus. E muitos animais. Então, lembra que mais 40 dias e subverterá Nínive? Ia morrer tudo. Os animais. Por que ele citou os animais? Quem é que lembra? Não precisa abrir, está lá em Jonas. E muitos animais no final do versículo. Sabe o que ele citou? Lembra que os animais foram colocados à prova? Nenhum animal prova em comida. Então, o que isso comprova? Os eruditos. Sabe, os religiosos, os que olham aquele grupo de 100, 200 pessoas e se sentem orgulhosos, olha quantas pessoas comandam, deviam se arrepender e ensinar isso. Ninguém é esquecido, Ronaldo, me perdoa estar usando você como exemplo, ninguém é esquecido por Deus, ainda que seja empurrado, Joyce, para as trevas, ainda que a família empurrou para as trevas. Conseguimos aqui, a gente oprime mesmo, não tem esse negócio não. Ainda naquela situação de aparência de opressão, o Senhor será a sua luz. Ainda que esteja nas trevas, a luz brilhará para você. E ainda que eu seja confrontado, esperarei no Senhor, que me disse para esperar nele. Que falou, espere em mim. Agora vai para João. Lembra que eu falei que era para ler o texto de João? Lê. Nós já estamos encerrando. A qual? É João, capítulo 16, versículo... A gente leu 32. Repete 32, Joyce, e emenda com... Ah, sim, o 32 que ela leu, assim, mas eu não estou só, lembra? Que simbolizou, ele estava fazendo, passando uma situação que deveria acontecer com todas. Ou seja, vocês vão me abandonar por causa da verdade na minha vida, não por merecimento, mas por misericórdia, mas o Senhor, eu não estarei sozinho. ainda que deixareis, não estarei só. Como é que é? Ainda que não deixareis só. E não, eu não estarei só. Eu não estarei só. Ainda que fala assim, cara, você é um maldito falador. Você quando vê ira, tem de misericórdia, quando você vê ira das pessoas, e a Bíblia fala que rangiam os dentes para Jesus, lembra? E rangendo os dentes com raiva. Olha, tiveram tanto ódio de Paulo, que eu queria saber como é que acabou essa história. Lembra que fizeram o juramento de não comer até que matasse ele? E Paulo viveu mais 20 e poucos anos até a sua morte. Foi um jejum E como é que eles fizeram então? Já leram no começo de Atos? E juraram sob pena de maldição de não comer até que matasse Paulo. O Senhor livrou Paulo dali. Aliás, perdão, o Senhor usou um desembargador lá, um influente. Um influente, que eu até cito o nome dele lá, é um nome diferente. E ele falou assim, não façam isso com ele não. E usou ele para tirar Paulo dali. E então para mim eles morreram. Ou então fala assim, a gente estava de brincadeira. Lê, Joyce. Não foi um jejum diário de 1 hora. Isso, lê, Joyce. O versículo 33, agora escutem. Todo mundo pronuncia isso. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Peraí, É o jargão, né? peraí, mas eu tenho dito o quê? O que ele disse? O que ele está dizendo? Eu tenho dito isso, e isto o quê? O que ele estava dizendo para os discípulos? Da disserção que ele ficaria sozinho. Não, antes, que ele seria o quê? Que convinha que ele o quê? Sandro, convinha que Cristo acontecesse o que com ele? Que ele fosse preso, morto. Maltratado e crucificado, não é isso? Eu tenho dito isso, Joyce? Uma desgraça, não é isso? Não é assim que as pessoas fazem? Fale coisas boas para ela, elas vão louvar você. Mas anuncia assim, olha, estou caminhando para a cruz. Jesus disse coisas aparentemente que seriam ruins, mas... Isso, mas ele falou que, ó, eu te farei essa coisa com aparência de ruim para quê, Joyce? Para que o quê? Para que em mim tenhas paz. Tá vendo? Olha que coisa maravilhosa, ainda que me empurrem para as trevas. Eu digo para vocês que quando vocês sofrerem perseguições, ele fala assim, vocês são loucos, vocês vivem um mundo utópico, vocês criaram um mundinho de vocês, e que essa palavra vem de quem diz conhecer o Senhor. Nessa hora, você vai dizer assim, olha, o Senhor falou para mim que aquilo que ele falou que era desgraça para ele, era a minha o quê? Paz. Tem de bom o quê? Como é que diz o final, Joyce? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele diz assim, temos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Aflições, apertos, assim, ó. Aflição na tradução, eu vou repetir para os irmãos assim, ó. É um estado quando assim, eu fico firme, não vai me derrubar. Mas os olhos dos homens veem você como derrubado. Não vai. Eu fiz o que com o mundo? Venci. Os dilemas, as controvérsias, não é isso? Os padrões. Ele não conseguiu me moldar. Ele não conseguiu. Por que diz, acho que é Romanos capítulo 12, eu não sei. 10 ou 12. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, 12, versículo 2, eu vou ler para os irmãos, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas o que? Transformai-vos. Metamorfos. Olha só, transformai-vos. Conformidade. Qual a diferença de conformidade para transformação? Você se transforma para o mundo? Que ele está dizendo? Usa metamorfose, eu me transformei para o mundo? Não. O mundo obriga você o quê? A se... Eu disse, amoldais. Então, ou seja, se o mundo é côncavo, você passa a ser convexo para encaixar. Aí faz, mas transformai-vos por meio de um quê? Que está dizendo aqui? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável o quê? Vontade de Deus. Então, Ronaldo, guarda isso no teu coração. Porque vão te ensinar coisas maravilhosas da palavra, mas nunca indicarão para você o caminho. Olha, Ronaldo, por quê? Para indicar o caminho, para eu indicar o caminho, Ronaldo, eu tenho que fazer o quê? À vista dele. É seguir também. Isso, entendeu agora? Então eu estou em xeque. Eu estou falando uma coisa para você que entre aspas eu não sigo. E se você começar a seguir, vai acontecer o que comigo? Uma frustração. Eu vou contar rapidinho para a gente encerrar aqui uma historinha que parece uma piada, mas ela dá um exemplo sério. Estava um padre sentado na beira de uma árvore, o sol, eu lembrava até João, sol forte, o padre ali com a batina sentado, curtindo a sombra. De repente veio um carro com som alto, como a gente ouve aí, cheio de jovem dentro do carro. E o carro parou, e tinha um rio. O padre começou assim, quando esses delinquentes, tudo condenado. Tudo condenado. Ele não tem esperança nessa raça, não. Ele ficou olhando com um ceticismo no coração. Né? Eles olharam, estava sem gasolina. Aí falaram assim, seu padre, tem algum lugar que a gente possa comprar gasolina? O padre olhou para ele e falou assim, olha, tem, mas fica a 20 quilômetros daqui. Impossível de ir lá buscar gasolina. Mas se vocês fossem pessoas de fé, olha só, lembra lá que eu te conto que as pessoas vão pregar para você falar, Ronaldo, Deus muda a tua vida? E quando Deus mudar a tua vida mesmo, não vai ser a mudança que aconteceu com eles? Se vocês tivessem fé, vocês iriam no rio agora, pegariam água do rio, jogariam no tanque de gasolina
e funcionaria o carro. É mesmo, padre? É. O rapaz foi lá, junto com a turma, pegou o galão de água, jogou no tanque, fechou o tanque, ligou o carro e foi embora. Oh, seu padre, obrigado por esse ensino. O padre professor, sabe o quê? Vai ter fé assim lá no inferno. Ele não cria. Você entendeu? Então, muitas vezes eu estou ensinando, e isso é hipocrisia. Eu ensino uma coisa para a Joyce para cumprir meu dever religioso. Mas se a Joyce se transformar mesmo, eu ficaria com inveja dela, porque eu não vivo. Eu não vivo. Ela será Você vê dos fariseus que ó, Jesus fala, vocês não vão, não deixem, como é que é não deixem? Não, vocês não só não entram, como impedem a entrada de outros. Impedem. Já viu que é melhor viver numa situação em que todo mundo é como eu, olha o engano, do que padecer a perseguição de ter sido tornado diferente pelo Senhor? Você sabe que você tem que jogar essa caneta fora, mas você ama o raio da caneta, então você coloca como dilema. Eu vou criar, tem o A e o B, eu vou criar o C, que é uma comunhão desses dois, e vou ficar bem. Não vou aborrecer nem o A e nem o B. Para terminar, irmãos, deixa eu ver, Filipenses. Aqui, Filipenses, é o último versículo, vamos ler. E o título, agora eu posso falar, A Controvérsia da Paz, de como ela é explicada pelas pessoas, sendo que só há uma conotação da paz. Uma. Aqui Jesus falou, eu deixo-vos a paz vos dou. João 14, 27. Não vou lá dou como o mundo a dá. E isso vai causar dissensão no meio, porque eles creem firmemente que essa paz que eles estão vivendo foi dada por mim. Capítulo 4, abriu aí todo mundo? Sim. Lê, Joyce, o do 4, por favor. Do 4 em diante. E a gente vai encerrar. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Não. 4, versículo 4. Filipenses. Está em Filipenses? Filipenses. 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então pensa aqui, ó. O hipócrita está falando. Alessandro, alegrai-vos sempre no Senhor. Certo? Outra vez eu vou dizer para você, alegrai-vos no Senhor. Continua. Pensa nessa pessoa. Agora é esse tipo de pessoa, não é Paulo que está falando não. Vai. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Equidade não é somente... tem uma outra palavra sobre moderação. Mas não é somente a moderação. Deixa eu colocar a moderação e a equidade aprofunda mais. Equidade é você julgar segundo o que você faria. Entendeu? Tipo assim, eu não posso condenar o Alessandro porque eu faria a mesmíssima coisa. Quer seja boa, quer seja ruim. Entendeu? Então seja essa equidade, essa forma de julgar olhando para vocês mesmos. Continua, Joyce. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Ele está dizendo, olha só, não estejais inquietos. Todo mundo diz que é inquieto por causa de falta de coisa, não é isso? Mas aí não está dizendo. Por coisa o quê? Alguma. Então, Sandro, tudo que causar inquietação a você deve, não vou me inquietar. Não vou. Olha só, não vos inquieteis por coisa alguma antes, ou seja, antes de se inquietar, a situação já chegou até você. Seja o quê? Lê na sua, Sandro. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. Depois que recebe? Não. Quando você se inquietar. Como é que é? Quando você se inquietar. Então isso, a inquietação. Isso, a inquietação, junto com a inquietação. Aí completa, Joyce, o 7. O que vai acontecer se você fizer tudo isso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Precisava então do estudo de hoje? Só lendo esse versículo? Percebam aí, precisava de eu ter falado tudo isso? Era só ter lido isso? Ó, e a paz de Deus, é isso? Não citou? A paz? É Irene? Ou seja, a aceitação da vida que Deus
deu para você, com amor no coração e esperança da vivência com Ele. Ó. E a paz de Deus, que excede o quê? Todo entendimento. Então causa brigas, porque você não tem que usar uma razão humana para entendê-la. Ela passa por cima disso, ela destrói tudo isso para que você tenha esse entendimento dado por Deus do que é a paz dele. Que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações. Lembra das trevas, Joyce? Que vão te empurrar para as trevas, lembra? E você vai parecer destruído. Lembra, Ronaldo? Que nós lemos em Miqueias, não foi Miqueias? Não lemos agora? E guardará o quê? Guardará Vosso coração e os vossos pensamentos. em quem? Cristo Jesus. Isso aí. Isso aí. Guardará, Ronaldo. Não porque você é bom, porque você é um cara diferente dos outros, desejado por Deus, não, porque Ele vai cumprir em você a boa vontade dEle. Pode ter sido um hipócrita que falou para você. E depois que você foi transformado por Deus, a sua humildade não fez nem perceber que essa pessoa ficou com inveja de você. E ela começou a perseguir você, mas não foi assim que eu te ensinei não, você não me ensinou. Foi o que eu recebi de Deus. Não, você pode viver melhor, Ronaldo, mas eu não quero mais. Tá entendendo, mano? Eu não quero. Para eu viver melhor, eu teria que querer isso. Eu estou bem. Ronaldo, aos meus olhos você não está bem. Eu tenho paz. Eu durmo minha cabeça no travesseiro e lembro que eu fui perdoado dos meus pecados. Então prossigo, não pela minha força, não pela minha forma de agir, mas pela graça de Deus. Os irmãos entenderam a controvérsia da paz? As opiniões que as pessoas têm? E viram o que a palavra faz? Ela acaba causando uma dissensão, entenda bem. Muitas vezes o problema que está no lar revela diante de Deus a vontade dele. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Os irmãos repararam que o estudo que foi hoje totalmente diferente. Nunca é como, apesar de eu não desejar, nunca é como as pessoas esperam. Na verdade, isso foi uma apresentação de uma verdade do qual eu sou o primeiro a compreendê-la. O primeiro. E não ensinar vocês. É um grito. É um brado que o Senhor coloca nos meus lábios para entrar no coração de vocês. Compreendam a paz de Deus. Compreendam que Ele jamais permitirá vocês serem jogados para a terra. Quer dizer, pode até aparentemente ter sido jogados, mas jamais abandonará vocês. Vamos orar? Pediu o Alessandro que ore a Deus, em seguida nós vamos cantar 2 louvores. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor Deus, nós estamos agradecidos porque o Senhor olha para as nossas vidas com amor e nós recebemos esse amor, nós percebemos, nós sentimos esse amor, nós sabemos, temos a certeza que somos amados por Ti e o Senhor nos trata como filhos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolhe e nos apresenta Amém. a Sua verdade, Senhor Deus. Toma a nossa vida em Suas mãos e nos torne, ó Pai, como filhos que Te agradam, que Te trazem, ó Deus, alegria no nosso viver, no nosso conduzir por este mundo, no nosso andar, e que nós possamos, ó Deus, estarmos apercebidos o tempo inteiro e seguindo até aquele grandioso dia, ó Pai, que estaremos face a face com o Senhor. Nós te agradecemos pela vida do Teu servo e te pedimos, fortalece ele, ó Pai, da graça, da força, para que ele possa continuar diante do Senhor, fazendo a obra que o Senhor enviaste a fazer, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto você está, vamos cantar 2 louvores. Onde é que o cabo? É esse aqui? É esse? É. Estava onde? No segundo? Segundo. Aqui. E agora? Ô Joyce, deixa eu ver aqui se tem a letra. Acha que nas folhas aqui, a letra do segundo cântico que nós ensaiamos, está aqui, agora está aqui no começo. Aqui. Eu me encontrei com Jesus, não é isso? Isso. Então vamos cantar primeiro. Essa é onde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Diz assim, ó.
contrário a Deus sai. Minha vida está selada por Deus sai. Sou liberto pelo sangue da cruz sai. Em nome de Jesus sai. Todo espírito contrário a Deus sai. Minha vida está selada por Deus sai. Sou liberto pelo sangue da cruz sai. Em nome de Jesus sai. Na 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 na. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão e iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação, o Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui, todo mal vai ter que sair. Então sai todo espírito contrário a Deus sai. Minha vida está selada por Deus sai. Sou liberto pelo sangue da cruz sai. Em nome de Jesus sai. Todo espírito contrário a Deus sai. Minha vida está selada por Deus sai. Sou liberto pelo sangue da cruz sai. Em nome de Jesus sai. Aleluia. E o segundo cântico? E o segundo cântico é Eu me encontrei com Jesus. Essa é a palavra. Eu me encontrei com